Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Arlene Kids. Que prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar, na verdade, continuar com a história de Moisés. Vocês lembram o que aconteceu no vídeo passado? Se não assistiu, corre, cuida e vai então assistir como Deus libertou o povo ali do Egito e ele mandou 10 pragas, lembra? Então, mas como foi durante esse tempo, como foi que Moisés conduziu o seu povo? Quer saber? Fique comigo até o final. Eu imagino que não foi fácil para Moisés liderar aquele povo, tanto Moisés como Arão, pois ele estava conduzindo ali uma multidão de 2 milhões de pessoas. Havia jovens, crianças, adolescentes, adultos e velhos. E conduzir esse povo todo ali, saindo ali da terra do Egito. Mas olha, a palavra do Senhor diz que Deus ele não conduziu o povo pelas terras dos filisteus, não. Olha só o que diz a palavra de Deus. Tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, né? A verdade era mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Deus sabe todas as coisas. Ele conhecia a fraqueza do seu povo e ele também nos conhece, porque ele sabe quais são as nossas fraquezas. Talvez você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, talvez a sua fraqueza seja esconder a verdade, né? Quando a mamãe diz foi você e você esconde a verdade, talvez seja mentira. Então confesse seu pecado. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, há uma promessa de Deus que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Essa é uma promessa para nós. Deus conhece as nossas fraquezas. Então, quando você pecar, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, confesse, arrependa-se do seu pecado. Deus conhecia a fraqueza do seu povo. Então, o Senhor fez o povo, rodear ali pelo caminho do deserto, ali perto do Mar Vermelho. Mas olha, o povo não estava sozinho. Deus ia adiante dele durante o dia numa coluna de nuvem para o guiá-lo e durante a noite numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que o povo caminhasse de dia e de noite. E outra coisa maravilhosa que aconteceu, Moisés, ele levou os ossos de José, porque havia prometido para José que quando o povo saísse ali do Egito, ele não iria deixar os ossos deles ali no Egito, mas iria levar para a terra. Que coisa maravilhosa, quando estivesse saindo ali da escravidão do Egito. Então, Deus indicou e guiou o caminho com a sua presença. Deus estava com ele, a sua presença fazia diferença toda ali na vida dos hebreus. E sabe, criança, a presença do Senhor em nossa vida também faz toda a diferença. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, ele diz o seguinte: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor está com você, Ele está comigo, Ele está com você, até a consumação do século, porque Ele diz, e eis que estou convosco, estou com vocês, até a consumação do século. E quem falou estas palavras foi o Senhor Jesus. Então Ele está com você, estava também com aquele povo. Então, Faraó foi anunciado, né? Ficou sabendo que o povo de Israel havia ido embora. O Egito estava vazio e toda aquela obra havia parado. Então Faraó e seus exércitos, né? Na verdade, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo e decidiram persegui-lo. Faraó então mandou preparar todo o seu exército com todos os seus carros para saírem em busca dos hebreus. Olha só, o seu coração realmente estava endurecido pelo mal, pela rebelião contra Deus e o seu povo. Então o povo olhou para trás
viu o exército de Faraó e temeu muito, porque ele sabia, conhecia a maldade dos egípcios. Então, clamaram ao Senhor e a Moisés e apresentaram suas queixas. Moisés ouviu as queixas de um grupo incontável de pessoas. E como líder, ele precisava animá-lo. E foi com confiança no Senhor que disse, né? Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios, que hoje vede, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vocês e vocês vão se calar. O Senhor está conosco, ele vai pelejar. Moisés, ele confiou no Senhor e chamou a atenção do povo para não ficar olhando no perigo, mas olhar para aquele que é maior que o inimigo. Deus, na verdade, sim, ele é maior do que todas as coisas, porque Deus, ele é poderoso, ele é o criador de todas as coisas, ele criou o céu, criou a terra, criou você. E ele ama muito você. A Bíblia diz, com amor eterno, eu te amei. Esse Deus está preparando um lindo lugar para o seu povo. E esse lugar é o céu. Está preparando um lindo lugar para todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador. E sabe, lá no céu não pode entrar o pecado, porque o pecado é muito sério. E o pecado é errar o alvo. É você querer fazer a sua vontade em vez da vontade de Deus. O pecado é tudo aquilo que você faz, que você diz, que você pensa, que não agrada a Deus. Como mentir, enganar, dizer palavras feias, desobedecer o papai e a mamãe. Isso é pecado. A palavra do Senhor diz, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O pecado é algo muito sério. Por isso que Deus nos amou tanto que enviou lá do céu o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus, que morreu naquela cruz por mim e por você, derramando o seu sangue precioso. Ele foi ali castigado no meu e no seu lugar. Homens maus pregaram o Senhor Jesus, mas ele não ficou morto para sempre. Ele ressuscitou. A palavra de Deus diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E quando você aceita Jesus como Senhor e seu coração, como Senhor e Salvador, seu coração fica limpo de todo o pecado, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, você pode crer no Senhor Jesus e assim você pode crescer no conhecimento de Deus. Você só pode crescer no conhecimento de Deus quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador. E aí você vai ser como uma plantinha pronta para crescer no conhecimento do nosso Deus. Então, olha só, o nosso Deus, ele é poderoso. E ele então disse para Moisés o seguinte: o Senhor disse, olha, vamos para frente, vamos seguir, né? Mandou que o povo seguisse em frente. O lugar onde eles estavam era cercado por montanhas e o mar estava à frente, o mar vermelho. O que vai acontecer? Que momento de suspense. Seguir em frente e o mar. Veja só o que foi que Deus mandou Moisés fazer. O Senhor então disse: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide o povo para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O povo obedeceu e seguiu em frente. O anjo do Senhor ia diante do povo, que estava indo diante do povo, se retirou para trás dele, como também a coluna de nuvem, e ficaram entre os egípcios e os israelitas. Ou seja, Deus estava protegendo o seu povo. Uau, que espetáculo, que poder!
Como Deus é poderoso, como Deus é glorioso, como é bom poder confiar nesse Deus. Estava protegendo ali, então, o seu povo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez soprar um vento forte. Lhe fez soprar o vento forte a noite inteira. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Moisés havia dito ao povo: o Senhor pelejará por você. Como é bom poder confiar em Deus, né? O Senhor também peleja por você, Ele protege você do mal, mas você precisa fazer o que é correto diante do Senhor. Os egípcios, então, quando viram o mar aberto, entraram atrás do povo, mas o Senhor fez com que os seus carros atolassem e andassem com grandes dificuldades, causando alvoroço no meio deles. Os egípcios reconheceram que o Deus dos hebreus era invencível, tiveram medo e disseram: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E depois, então, que os judeus passaram, Moisés estendeu a mão sobre o mar e este retornou com toda a sua força no seu lugar. Não deu tempo para os egípcios fugirem. Todos morreram ali afogados. Assim o Senhor livrou o seu povo naquele dia. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhe fazer notório o seu poder. Salvou-o das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do seu inimigo. Então eles creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Que bênção, que coisa maravilhosa. Como Deus, Ele é poderoso. E Deus, Ele quer realizar um poder na sua vida. Ele quer salvar. Ele quer deixar o seu coração limpo de todo pecado. Então, se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, creia, porque a palavra do Senhor diz: creia no Senhor Jesus e será salvo de todo pecado. E se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, confia nele que ele vai cuidar de você, do seu coração. Que Deus abençoe todos vocês, tá certo? Muito obrigado por estar escutando essas histórias, por estar vendo, né, a tia Darlene através do canal Darlene Kids. Que compartilhe desse vídeo com os seus amigos. Tem muitas histórias aqui no canal Darlene Kids. Então, que você possa, então, falar de Jesus para os seus amigos, desse Deus que é todo poderoso. Depois a gente vai continuar ainda com a história de Moisés, esse líder que serviu a Deus, que foi obediente ao Senhor. Beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.